O nosso bate-papo no segundo episódio da série 14, Educação Socioambiental, Por quê? Para quê? Do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, tem como tema o Monitora EA, iniciativa que mapeia e avalia políticas públicas e projetos do segmento desenvolvidos no Brasil. Como convidada, recebemos Maria Henriqueta Andrade Raimundo, que é bióloga, mestre em Ciências Biológicas pela Exalc USP e doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC. A pesquisadora integra, desde 2015, a coordenação da Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, ANPEA, e do Sistema Brasileiro de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental, o Monitora EA. Henriqueta, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, nessa série que trata da educação socioambiental, por quê, para quê? Eu gostaria que você nos contasse, né, o que é o Monitora EA, né, que monitora a educação ambiental, e o que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. Tá bom, então primeiro eu agradeço, Sucena, o convite, a oportunidade de estar neste bate-papo com você, né, que é uma honra, uma alegria, né, para mim, para a gente, para a Anpeia, a gente poder fazer essa conversa mesmo sobre o sistema Monitora EA. Então vamos lá, né? O Monitora EA é um sistema que foi criado de forma participativa para que a gente possa monitorar e avaliar ações, projetos e políticas públicas de educação ambiental. Então, o sistema ele é composto por indicadores, por uma plataforma digital e por processos educadores ambientais sobre os assuntos, né, da educação ambiental, do monitoramento, da avaliação. Então, ele é formado por tudo isso, e cada uma dessas coisinhas tem uma longa história, né? Bom, e a ANPEA? Então, a ANPEA é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. A ANPEA foi criada a partir de uma demanda da própria educação ambiental. Tanto a ANPEA quanto o sistema Monitorear surgiu a partir de um diagnóstico que foi feito de forma participativa com educadores ambientais do Brasil, que apontaram a lacuna que existia, né, no campo das políticas públicas de educação ambiental, quanto à ausência, né, do monitoramento, de avaliação e indicadores de educação ambiental. Então, esse diagnóstico apontou que a gente precisava ter um sistema de monitoramento, que a gente precisava ter articulação entre políticas, entre atores, entre territórios. Aí, por isso, foi criada a ANPEA. A ANPEA, então, nasceu com a missão de criar o sistema Monitorear. E a ANPEA foi criada em 2015, né? Isso, foi criado em 2015, lá em Piracicaba, a partir de um trabalho da OCA, que é o Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc, que na época era coordenado pelo professor Marcos Sorrentino. E quando a gente fala assim, enquanto público leigo, né? Que tipo de informação que você obtém com o monitorear? Eu gostaria que você citasse exemplos e hoje também qual é os números, né, de projetos já avaliados e que estão sendo monitorados também. Então, o Monitorear, ele é um sistema colaborativo, ou seja, os dados que estão lá só vão existir os dados se os responsáveis por ações, projetos e políticas de educação ambiental cadastrarem os seus projetos, as suas ações e as políticas públicas. Um dos indicadores para a gente saber se a política, né, é forte ou não é, se ela, né, em que status que ela está. Qual é o número de projetos, né, que já foram colocados na base de dados
E quais diagnósticos, por meio desses indicadores, que vocês já podem fazer, né, preliminarmente, né, ou fazendo construção de cenários? O que está precisando, né, melhorar? Então, Sucena, hoje o Monitorear tem cerca de 600 projetos, entre projetos, ações e políticas cadastrados, tá? A maioria está na região sudeste, e tem mais cerca de 600 projetos, políticas, ações cadastrados. A gente tem projetos específicos na zona costeira e marinha do Brasil, que aí são ações que podem ser ações desde de uma prefeitura, de um governo estadual, como uma ação comunitária, né, de uma comunidade quilombola, de uma comunidade indígena. Então, o Monitorear ele está aberto para diversos tipos de ações. Em breve, acredito que até maio, mais ou menos, deste ano, nós vamos lançar o portal do Monitorear. E o que é isso? O portal ele vai integrar as perspectivas que o Monitorear traz. Então, hoje, a gente tem uma plataforma específica para a zona costeira e marinha do Brasil, a gente tem a perspectiva das CIEAs, que são as comissões interinstitucionais de educação ambiental, né, que existe uma em cada estado brasileiro e no Distrito Federal, e a gente vai ter, então, essa perspectiva das CIEAs para que as CIEAs façam seu automonitoramento, sua autoavaliação. Mas hoje está tudo separado, sabe? Então, a gente tem uma plataforma para política pública, uma plataforma para projeto, uma plataforma para ação, uma plataforma para CIEA. Então, até metade do ano, né, não vai passar de junho, a gente vai ter o lançamento com o portal integrado, e aí, quando a gente clicar no Monitorear, vai estar tudo ali. Então, se você quer saber só da CIEA, é só clicar o botãozinho com a mesma senha, com o mesmo login. Se você quer saber das políticas municipais, está ali. A gente vai ter a perspectiva de educação ambiental e mudança do clima, né? Então, quais são os indicadores da educação ambiental para o enfrentamento das mudanças climáticas? Então, vai estar tudo no mesmo portal. Então, hoje, em termos de números, né, a gente pode afirmar isso, que nós temos cerca de 600 ações, iniciativas de educação ambiental cadastradas, entre elas políticas públicas, projetos, ações, em vários lugares do Brasil. Na zona costeira, a gente tem um número elevado de projetos, mais de 200 projetos cadastrados só na zona costeira e marinha do Brasil. E esse portal vai nos ajudar a integrar, né? Vai nos ajudar a enxergar esse todo. Mas todas as ações políticas cadastradas no Monitorear, elas são georreferenciadas, ou seja, você clica lá e você enxerga em que lugar do mapa, né? Você enxerga o mapa e onde essa ação está localizada, e aí você encontra dados como quem é a instituição responsável, qual é o objetivo daquela ação, quais os indicadores que ela está alcançando ou que não está alcançando. Então, você encontra assim, várias informações que você pode criar conexão, né? Para cada ação, para cada projeto, para cada política, a gente tem uma comunidade de aprendizagem ali dentro da plataforma. Então, se eu sou a responsável por um projeto e cadastro o meu projeto ali no Monitorear, eu posso trazer toda a minha equipe, ou eu posso trazer todos os envolvidos no projeto, né? Os participantes, o público-alvo do projeto, para estar junto ali dentro da plataforma enquanto comunidade. Então, vamos pensar numa CIEA. A CIEA pode inteira estar dentro da plataforma para monitorar suas próprias ações. E eu gostaria que você exemplificasse para a gente, nesses monitoramentos, né, nessas próprias avaliações, né, que as organizações fazem, assim,
quais são os desafios mais repetidos, né, que é possível, né, já averiguar, né, dentro desse universo aí dos 600, né, projetos e iniciativas? Então, os desafios maiores, Sucena, são em especial sobre essa dimensão que eu comentei agora mesmo, a dimensão institucional. Por quê? É a dimensão que envolve recurso, né, orçamento, que envolve equipe, que envolve a institucionalização do projeto ou da política, né, envolve uma infraestrutura. Então, é uma dimensão que existe muita dificuldade, muita fragilidade. Então, o desafio dela acaba sendo maior, né? E, em compensação, a dimensão de formação dialógica, então, a gente tem indicadores específicos para a formação dialógica, que é uma dimensão. É a dimensão que mais é trabalhada, né? E que é importante, porque para a educação ambiental, falar em formação é a essência da educação ambiental, né? Trabalhar os processos formativos. Então, é uma dimensão que é a mais, assim, né? Diria que fácil para a educação ambiental. Em compensação, a institucional e a de comunicação também é uma dimensão difícil, porque a comunicação demanda recurso, demanda equipe. Então, a institucional acaba influenciando nas demais, né? Enquanto a formação, os responsáveis, né, os protagonistas do projeto ou da política acabam dando um jeito, fazendo parceria, né, daqui, dali, para conseguir fazer as formações, a institucional é mais difícil de captar recurso, né? É mais difícil de demandar recurso para a comunicação acontecer. Então, a gente verifica que muitas ações estão acontecendo, muitos projetos estão acontecendo, muitas políticas públicas de educação ambiental estão acontecendo, porém, não tem uma comunicação à altura, sabe? Nem para divulgar o que está sendo feito. Então, a divulgação é sempre muito frágil, né? E não tem, e muito menos para fazer um processo de comunicação popular, para envolver, né, todo mundo, para trazer os atores, né, os públicos que precisam ser envolvidos para participar dessa comunicação. Então, às vezes, acontece uma comunicação institucional muito superficial sobre aquele projeto e fica por ali. E eu gostaria que você citasse alguns exemplos, né, desses, né, projetos, iniciativas que estão dentro, né, do banco de dados, algumas situações assim que humaniza, né, esses números, né, que a gente está falando agora, né, e traz essas realidades para a gente. Que você possa lembrar assim de alguns para contar um pouquinho, né, dessas narrativas. Muito bom, Sucena. Então, uma coisa, antes de eu contar um pouquinho das histórias, só um dado que eu acho que é importante a gente registrar, que é quanto às políticas municipais de educação ambiental. Então, é importante registrar que hoje, no Brasil, infelizmente, e é um grande desafio, né, que a gente tem aí, apenas cerca de 200 municípios. Então, veja bem, de mais de 5.000 municípios, apenas cerca de 200, né, a gente está quase chegando em 200 municípios, tem uma política municipal de educação ambiental. Então, a gente tem um desafio gigante para que os municípios desenvolvam, formulem e implementem as suas políticas municipais de educação ambiental. Então, esse dado, né, a gente precisa estimular que as prefeituras elaborem e implementem as suas políticas municipais de educação ambiental. Então, um grande desafio, e aí pensando em política nacional de educação ambiental, né? Porque para a política nacional de educação ambiental acontecer, a gente precisa que os mais de 5.000 municípios tenham uma política municipal de educação ambiental, porque está na lei desde 1999 e até hoje, só, né, 25 anos depois, apenas cerca de 200 municípios têm.
né, uma política municipal de educação ambiental. Mas vamos humanizar aí, né, esses números, esses indicadores. Uma coisa que é bem interessante, que traz uma humanização bem forte para os indicadores, Sucena, é a própria dimensão da subjetividade. A gente tem essa dimensão no sistema Monitorear. A dimensão da subjetividade, ela traz, né, os indicadores de laços, de vínculos nos territórios. Então, a gente pensar, né, como monitorar a minha política, ou o meu projeto, ou a ação que eu estou desenvolvendo de educação ambiental, ela está indo bem, não está? Então, essa dimensão é muito importante, porque é uma dimensão que demonstra se criou ou não um laço comunitário, um vínculo, se trabalhou a cultura local. E essa dimensão, inclusive, ela é fundamental para a gente enfrentar as mudanças do clima. Então, a gente tem feito várias análises, vários estudos, né, comparando os indicadores de capacidade adaptativa, de enfrentamento às mudanças do clima e os indicadores do monitorear. E o laço comunitário é um indicador que é importantíssimo para a gente enfrentar as mudanças climáticas. E aí, quando a gente pensa nesse indicador, né, aí a gente começa já a humanizar, né, os próprios indicadores, porque laço, vínculo, afeto, né, então isso é uma coisa fundamental e que a educação ambiental pode contribuir, né, que a educação ambiental tem um papel fundamental para criar esses laços, né, para criar. E como que a gente cria um laço? Como a gente sabe que foi criado um laço? A gente sabe quando é criado um coletivo educador naquele território, né, quando foi criado uma associação comunitária, ou quando foi criado um grupo, né, mesmo que não seja institucionalizado, mas um grupo que está ali defendendo a sua comunidade, fazendo ação conjunta, elaborando um projeto, né, juntos, e assim vão trabalhar, né, pelo bem comum, pela coletividade. Então, eu acho que isso a gente traz, né, é uma forma de trazer a humanização. E a gente tem vários processos que fizeram isso e que estão lá cadastrados, né, no Monitorear. Uma outra coisa legal, assim, né, como que a gente monitorou? Então, a gente tem, por exemplo, a Bahia, que para fazer o processo de monitoramento lá no monitoramento e avaliação, eles ficaram 5 dias reunidos na CIEA, e a CIEA inteira foi respondendo indicador por indicador. Então, num processo crítico, num processo reflexivo, num processo de autoafirmação, porque quando a gente olha o indicador, discute aquele indicador e olha para dentro, né, da instituição, ou do projeto, ou da política que a gente está envolvido, a gente vai refletindo em grupo, vai refletindo, discutindo e pensando juntos. Alcançamos esse indicador ou não alcançamos? E o que a gente precisa fazer para alcançar? E a CIEA da Bahia fez este exercício bem bonito, bem interessante, assim como o coletivo educador lá de Foz do Iguaçu também fez este exercício. Então, são histórias assim, né, que a gente verifica, sabe, a dedicação e o quanto o monitoramento e avaliação orientam, o quanto o monitoramento e avaliação possibilitam o ensino-aprendizagem, né, possibilitam a praxis, a ação, reflexão o tempo todo, né? Então, que é um dos indicadores também lá no Monitorear. Então, a gente está chegando realmente nos momentos finais, e eu gostaria que você fizesse as considerações, e como essa série é Educação Socioambiental, por quê, para quê, em cima, né, dessa frase, assim, o que se diria, né, a respeito? Muito bom, Sucena. Então, né, por que a gente precisa monitorar, avaliar com base em indicadores?
A gente está no momento, né, que a crise climática, que não é só climática, né, é uma crise sistêmica, é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise que envolve várias crises, né? Então, é uma policrise. Então, a gente chegou nesse momento dessa policrise, né, que a gente precisa, mais do que nunca, saber se o que a gente está fazendo está dando resultado ou não, e que tipo de resultado. Então, para a educação ambiental se fortalecer no campo de educação ambiental, ela precisa se fortalecer no campo das políticas públicas, porque as políticas públicas é que vão apoiar as ações pequenas lá nos territórios, né, as ações pontuais, e todo tipo de ação de educação ambiental. Então, a gente precisa fortalecer as políticas públicas de educação ambiental para que toda a educação ambiental no país seja enraizada, capilarizada, internalizada dentro da casa de cada cidadão, de cada cidadã e dentro de cada instituição do país. Então, a educação ambiental precisa ser abraçada por todos. Mas, para isso, a gente precisa mostrar dados, né? A gente precisa mostrar que a educação ambiental é necessária, é potente, é transformadora, e para isso, então, a gente precisa, né, ter dados, ter números, e não só números, a gente precisa ter dados qualitativos também. A gente precisa ter uma governança, né, Sucena? Uma governança climática. Não dá para a gente fazer governança sem transparência, sem comunicação, sem recursos financeiros, sem processos formativos que qualifiquem a participação nos espaços de tomada de decisão. E o sistema monitorear, ele possibilita, então, a transparência, porque a gente tem uma plataforma que tudo pode ser cadastrado ali, né? As ações, os projetos, as políticas, as instituições. Então, que dá transparência, que permite a visibilidade para fortalecer a ação. A gente precisa, né, como eu disse, para a governança, precisa de processo de formação, de qualificação da participação. E o sistema monitorear tem um dos pilares que é justamente para isso, para qualificar a participação nos espaços de tomada de decisão. A gente precisa de indicadores que trazem números e dados qualitativos, e o monitorear tem os indicadores, né? Então, o sistema monitorear, ele contribui para uma governança climática a partir da educação ambiental, né? A partir das políticas, dos projetos e das ações. Então, para que educação ambiental, né? Por que educação ambiental? Porque a gente precisa transformar o que está batendo na nossa porta já faz tempo, que são os problemas socioambientais. A educação ambiental tem condições disso, porém, a gente precisa de uma educação ambiental forte, né? A gente precisa comprovar, não basta a gente falar que é bom, né? Nós precisamos mostrar que a educação ambiental é boa, é necessária, e sem ela a gente não vai muito longe. Porém, a gente precisa que os governantes se apropriem disso, né, valorizem e invistam na educação ambiental. Gratidão, né, e bom trabalho, que a gente, né, logo veja esse novo portal e que mais projetos, iniciativas também se cadastrem, né, para a gente poder conhecer também essa diversidade que tem no Brasil, né, que são regiões diversas, né, como você mesmo falou, né, desde povos tradicionais, quilombolas, povos originários, né, tem essa questão também da demanda grande, né, interessante, né, na costa brasileira, né, na zona costeira, que também, e ao mesmo tempo você frisou, né, que os municípios precisam fazer suas políticas e planos, né, de educação ambiental, que ainda são ínfimos diante, né, de um país com praticamente cerca de 6 mil, né, municípios. Então, muito obrigada, viu, Maria Henriqueta?
Eu que Até uma próxima. agradeço, Sucena, e parabéns, aproveito para parabenizar o seu programa, né? A sua luta, que eu sei que é grande aí na educação ambiental, socioambiental, então aproveito também para te parabenizar e a gente vai convidar você para estar aí no lançamento do portal, viu? Nos aguarde.